Fala, fogueteiro! Sabia que existe um jeito de você utilizar o OpenCode lá dentro do Antigravity para você clonar qualquer aplicativo, para você resolver qualquer aplicativo, pedir exatamente o que você quiser que ele faça para você? Existe um modo bastante fácil de fazer isso. Você primeiro de tudo, obviamente, precisa instalar o OpenCode aí do seu computador. Se você quiser entender como é que você instala o OpenCode, eu vou deixar aqui em cima nos cards o link do vídeo onde eu explico para você. Porque o objetivo aqui hoje é a gente pegar um aplicativo que já existe e simplesmente editar ele. Utilizar o Antigravity com o OpenCode, claro, para você manipular seu computador e fazer absolutamente o que você quiser. Qualquer coisa que você quiser, literalmente no seu computador, você consegue aí, utilizando o OpenCode. Você duvida? Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender, tá? Meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre criação de landing pages, aplicativos, sistemas SaaS, tudo utilizando inteligências artificiais. E a dica de hoje é especificamente voltada para você que é seguidor aqui do canal e que gosta desse tipo de assunto. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Então, bora comigo. Quando você cria o seu aplicativo com inteligência artificial, às vezes você inicia ele em um lugar e aí dali a pouco você precisa continuar ele, por exemplo. Só que aí você não consegue, por exemplo, terminar ele. Que é o exemplo do que acontece ali num Lovable da vida, num Base 44. A gente sabe o saco que é. E muitas vezes também a gente começa ele aqui, por exemplo, no Google Antigravity, que é o objetivo final desse vídeo, e simplesmente bate a cota limite aqui. Então, qual que é a solução que eu trago sempre aqui no canal para você conseguir continuar a construção dos seus aplicativos? Por exemplo, OpenCode. Então, eu vou deixar aqui nos cards, por exemplo, dois vídeos onde eu ensino você a instalar. Um deles eu ensino a instalar justamente aqui dentro do Google Antigravity, e o outro eu ensino você a instalar. Que agora eu vou pegar o meu OpenCode e ao invés de eu colocar a criação de um aplicativo totalmente do zero, eu vou continuar a criação de um aplicativo que já existe. O interessante disso é o seguinte, porque aqui você não precisa se preocupar de qual que é a primeira etapa, como é que eu começo, porque tudo isso eu vou deixar aqui no playlist e obviamente aqui nesse vídeo mesmo você vai entender que eu estou lançando uma ideia totalmente especial a respeito de Antigravity que vai te ajudar bastante se você quiser aprender. Então o link ele vai ficar aqui embaixo para você, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Mas basicamente você consegue fazer tudo o que você precisar utilizando aí, por exemplo, o OpenCode dentro do Antigravity. O objetivo principal nosso aqui é o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, dentro do meu WordPress, um modal. Modal seria basicamente um pop-up que você tem aqui, por exemplo, um checkout para você, que no caso aqui seria um checkout para eu vender os meus cursos e treinamentos. E neste modal eu tenho algumas opções aqui que eles não ficam disponíveis diretamente de forma orgânica para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Para você entender melhor. Eu tenho aqui então uma página de vendas. Nessa página de vendas eu tenho um modal. Então na hora que a pessoa clicar aqui, ela vai acessar um checkout. Esse checkout, ele está na verdade dentro da Vercel, porque aí eu faço ele aqui e coloco ele aqui dentro do meu WordPress. Então para você entender o que eu vou fazer. Agora eu preciso inverter. Como eu estou vendendo agora o curso de Antigravity, ao invés de eu ter o curso, meu primeiro aplicativo, e aqui ter a opção de usar o Antigravity, eu vou pedir o OpenCode para inverter essa lógica para mim. Então, uma coisa importante que você precisa fazer é o seguinte. Sempre que você for trazer alguma informação aqui dentro para o OpenCode, você precisa sempre dar os indicativos para ele para que ele consiga fazer. E o interessante é que ele consegue mexer no seu computador como um todo. E eu acho isso legal, por quê? Porque você consegue, por exemplo, se for o caso de você ter 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos, você consegue editar todos eles ao mesmo tempo, sem que você tenha, por exemplo, que mexer em um por um. Isso é uma coisa muito chata, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso encontrar aqui qual que é a pasta que eu vou utilizar. Nesse caso, eu posso necessariamente abrir a pasta, então nesse caso aqui eu tenho aqui o checkout. Então, aqui no meu Windows, por exemplo, eu tenho uma pasta, eu vou copiar o caminho aqui dessa pasta, e isso é muito importante. Sempre que você for fazer qualquer tipo de indicativo para ele, você não precisa abrir necessariamente a pasta aqui dentro do Antigravity, você pode simplesmente colocar o caminho da pasta que você quer para você fazer isso. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu vou colocar aqui a pasta, que ele já me deu o caminho da pasta, e gostaria que... Então, basicamente, eu pedi o seguinte, gostaria que você criasse um modal 100% funcional para mim nesta pasta aqui, coloquei o caminho da pasta, e gostaria que você recriasse esse mesmo modal em uma pasta dentro desse caminho que acabei de te enviar. Recrie e depois iremos continuar a edição. E o mais interessante é que o OpenCode ele é muito inteligente e muito rápido, então ele funciona bem para todas essas coisas. Dessa forma, ele vai terminar aqui para mim.
eu preciso dar o aval para ele, ou seja, dar ali o accept, na hora que aparecer aqui eu mostro para você. E aí a gente depois consegue ir pedindo alterações conforme a gente precisar. Então, basicamente, se você já criou um aplicativo e você quer continuar editando esse aplicativo, é só você pedir para ele que você consegue. Então aqui ele está me pedindo, ó, por exemplo, eu tenho que dar um allow always para que ele consiga continuar. Sempre que você utilizar, por exemplo, o OpenCode ou mesmo até o agente normal aqui do Antigraft para você fazer as coisas, se você for utilizar uma pasta externa, ele pede e ele exige esse allow. Beleza, então ele criou aqui para a gente, tá? Mas ele, como você pode pressupor, ele não é assim 100% automático. Então ele pediu ainda, ele deu uma travada aqui, eu precisei forçar um pouquinho a barra, vou mostrar para vocês. Ele falou, agora eu vou criar o modal. Ele já tinha criado a pasta, mas ele não tinha criado o modal. Então eu coloquei assim, ok, pode criar. Basicamente ele recriou. Então ele simplesmente pegou aquela informação que estava em uma pasta e trouxe para essa aqui, criando então o nosso modal. Eu vou fazer o seguinte então, agora eu vou abrir essa pasta, só que ele basicamente só criou o checkout modal. Não tem problema, porque o que importa para a gente é que a gente pode pedir independentemente da circunstância. Eu vou abrir aqui novamente o OpenCode enquanto ele vai fazendo isso. Como ele não entendeu de primeira, eu pedi o seguinte, você recriou o modal para mim, porém preciso que ele seja 100% funcional. Nesse caso, então, eu abri a pasta e coloquei assim, você pode basicamente copiar o projeto desta pasta, e aqui eu coloquei o caminho da pasta para ele recriar para a gente. Fazendo então a verificação, fica bem evidente aqui. Então ele criou aqui para a gente, que nesse caso agora é uma pasta realmente funcional. Como é que a gente testa isso? Bastante simples. Vou vir aqui no meu Antigraft terminal, novo terminal, npm i, que ele precisa rodar para a gente, npm run dev, que é só para uma verificação mesmo. Ele cria aqui, por exemplo, um domínio network, que fica fácil para a gente verificar. Então, como você pode observar, funciona. Só que o que eu preciso? Eu preciso de duas coisas. No caso, ele não criou totalmente, porque eu precisava que ele tivesse sido criado. Ah, tá, na verdade, eu acho que é porque eu coloquei a pasta errada, mas aí também é um erro meu. De toda forma, tudo bem. O que eu preciso agora? E aí, continuando aqui, eu pedi o seguinte, ó. Agora eu preciso que você adicione o order bump para mim. Você vai entender o que é o order bump daqui a pouco, eu já mostrei para você, mas só para você entender. Até então, no código atual, ele não tem isso. Só que eu preciso que ele coloque o order bump aqui embaixo. Então, como eu já tenho uma pasta com esse order bump criado, tudo que eu vou precisar fazer é que ele reproduza para mim. Então, na verdade, eu passei por mais etapas porque eu tinha esquecido qual era a pasta correta, mas basicamente, se você pedir ele direto, ele consegue ser ainda mais rápido. Só que basicamente, como eu não tinha me lembrado de qual era a pasta, eu pedi ele para fazer um caminho, mas é até interessante que eu mostre para vocês aqui, que conforme necessário for, você pode ir melhorando. Só que aqui eu estou colocando especificamente uma necessidade minha que eu tenho, e se você quiser e tiver necessidade específica, você precisa pedir que ele siga e faça aquela necessidade específica. Beleza, então ele criou aqui para mim, porque no caso o produto ele fica a R$27, que é o curso de Anti-Gravity Pro. Na verdade, esse aqui é um curso onde eu compilo alguns dos meus principais conteúdos e tenho aulas ali exclusivas com conteúdos e também com bônus exclusivos para você que quer aprender a utilizar o Antigraft com toda essa profundidade aqui para você criar exatamente o que você quiser. Agora, o que acontece? O link ele vai ficar aqui embaixo, tá? Só para não esquecer. Então, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente a necessidade de, ao invés de eu ter as duas coisas aqui, né? O meu order bump agora vai passar a ser meu outro curso, que aí eu vou fazer uma inversão aqui. Então, o que ele fez? Ele trouxe para mim aqui de fato, beleza. Só que, olha, ele colocou o preço, aí na hora que eu vou clicar aqui, ó, ele puxa ainda o ID anterior. Só para você entender o que isso significa, o ID, o que significa tudo isso. É porque quando eu estava fazendo aqui esse checkout, eu tenho dentro do meu banco de dados uma tabela que determina qual que é o produto, qual que é o custo. Então ele ainda não conseguiu identificar, mas a gente vai identificar para ele. Então é por isso que é muito importante que você explique com detalhes tudo que ele precisa fazer. Inclusive ele não colocou o descritivo que eu queria, porque o descritivo que eu queria, eu colocava exatamente o nome certo do curso. Então a gente vai reforçar com ele, por quê? É muito normal de, enquanto ele tá fazendo ele dá umas deliradas, ele dá umas escorregadas aí. E é nosso papel realmente obrigar ele a fazer o que precisa ser feito. E aí, como você pode observar aqui, então, basicamente eu pedi ele uma série de alterações, agora 100% funcionais. E aí você tem que ir pedindo, porque tem hora que ele dá umas deslizadas, ele parece que dá umas, né, enfim, umas piscadas aí, umas pescadas, na verdade. Então, por exemplo, na hora que eu coloco aqui, ó, para poder adicionar esse order bump aqui no meu checkout, ele faz aí para mim.
Então, eu consigo tirar aqui, tem a opção de cartão, ele faz os cálculos já automaticamente, e isso é muito interessante, porque você observa que ele de fato fez todas as modificações que eu pedi, totalmente de graça, utilizando apenas aí o OpenCode. O que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Você pretende utilizar? Se você pretende utilizar, comenta aqui embaixo pra gente, se inscreve no canal e, obviamente, clica no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade incrível sobre inteligência artificial. Outra sugestão que eu vou te dar é que eu vou deixar 2 vídeos aqui para você falando justamente sobre o OpenCode, principalmente como que você instala se você ainda não tiver ele instalado, como que você utiliza ele de forma gratuita para poder fazer as suas codificações, aplicativos, sistemas, sites, SaaS, tudo que você quiser, de forma 100% gratuita. Espero você no Antigraft Pro, link aqui embaixo. Até a próxima aula e olha o foguete!